a gente fica meio assim, bom, o que fazer, né? Uhum. Mas a gente sabe o que vai fazer. Não foi à toa que a gente tomou essa decisão de encarar essa empreitada aí. Sim. Sabe? Quando a gente fala que a gente tem conhecimento de causa, que a gente passou pelo poder público e a gente adquiriu experiência para isso, que a gente está rodeado de pessoas boas, que sabem, já fizeram, já mostraram na prática como deve ser feito, a gente sabe o que fazer. Assim, a gente tem que ter prioridade, Guilherme. Uhum. Prioridade. Eu falo sempre, óbvio, guardadas as suas proporções, mas a gente tem que entender que a administração pública nada mais é do que uma administração familiar também. É como se fosse administrar o seu dia a dia dentro da sua casa. Com a mesma responsabilidade que você tem dentro da sua casa, é o que você tem que ter no poder público. Sabe? É assim. Então o que a gente vê hoje, o que a gente tem de certeza é que os primeiros 100 dias de mandato, né, a gente tem que observar o que foi feito de bom, tentar ver o que dá para aperfeiçoar, melhorar, né? E tirando isso, a gente tem que resolver de cara, esgota o que não está tão bom, né? Vamos segurar ali, vamos avaliar, vamos ver o que pode ser feito para melhorar, porque basicamente o que a gente precisa são os serviços básicos. A gente precisa avaliar a saúde, a gente precisa avaliar a educação, a gente precisa avaliar a mobilidade urbana, a gente precisa avaliar uma coisa que pouca gente tem falado, que é uma coisa que assim, me preocupa demais, é a questão da habitação em Paraty. Perfeitamente. A habitação em Paraty hoje é um gargalo que a gente não tem mais como deixar para depois não, sabe, Felipe? É uma preocupação a curtíssimo prazo. A gente não tem mais tempo para poder deixar isso para amanhã. Sim. Para depois. É prioridade, tem que ser prioridade, sabe? E a gente vai tratar isso com muita responsabilidade. A gente observando o básico, né, que é o saneamento, que é a educação, que é a saúde, como eu já falei aqui, a gente vai ampliar essas questões de possibilidade de melhorar o que a gente acredita que pode ser melhorado, a gente sabe como fazer para melhorar, e a gente vai ter um olhar muito carinhoso com relação à questão de habitação, porque a gente hoje tem um problema em Paraty muito grande, que é com relação à questão da moradia. Sabe? Bom, quem trabalha aí no comércio sabe como é que é a dificuldade. A gente tem em média hoje, Felipe, a média salarial hoje de Paraty, vamos botar individual ali em torno de 2 salários, 1,5 salário, 2 salários mínimos, né, por mês. Considerando que possivelmente essa pessoa tem uma composição familiar, tem uma esposa e tal, que chegue ali a 3 salários, né? Hoje a gente vê um aluguel, não é mais só na área urbana da cidade, em torno de R$2.000. Uma casa simples, R$1.500, R$2.000. Sim, verdade. Então vamos lá, se essa pessoa compromete 50% da sua renda com um aluguel, ela resta um salário ou 1,5 salário para viver o resto do mês. Aí é conta de luz, é água, é comida, enfim. Sim. É lazer. Mas como é que essa pessoa faz? O que a gente precisa? A gente precisa mostrar, a gente precisa hoje criar a possibilidade dessa pessoa, um jovem trabalhador que está iniciando sua vida agora, aquele que casou recentemente, aquela pessoa ali que está ali entre os 30, 40 anos de idade, que está no seu apogeu da vida ali de trabalho e tal, precisa criar para ela perspectivas dela ter a casa própria dela. Quando eu falo ter a casa própria, não é criar um programa que vai dar uma casa para a pessoa. Acho que é muito mais legal quando você consegue conquistar aquilo, né? Vou dar o meu exemplo. Eu moro ali naquele condomínio que carinhosamente as pessoas chamam de mexerica, né? E ali foi muito legal. Aquele programa ali foi interessantíssimo na época. Que aquilo ali foi um financiamento com a Caixa, foi público-privado, né? Que foi ao longo de 20 anos o parcelamento, que era decrescente. Sim. Então assim, eu vou falar, quem terminou de pagar aquilo ali recentemente, pagava em torno de R$180 por mês, olha que legal. A coisa vinha crescendo. Então vamos considerar que hoje a pessoa paga aí em torno de R$1.500 de aluguel, ela não pode estar pagando esse mesmo valor aí na casa que vai ser dela, que seja daqui a 20 anos, mas é dela. Interessante, hein? E como é que a prefeitura entra nisso daí, Felipe? A prefeitura entra dando como contrapartida o espaço. Que, querendo ou não, isso é política pública. Sim. Você criar a possibilidade da pessoa ter ali a sua moradia. Perfeito. Sabe? A gente tem muitas áreas em Paraty que precisam ser exploradas de forma inteligente. Né? A gente tem muita coisa que a gente pode fazer, muita área bacana aqui perto ali do trevo da cidade para lá em direção ao Pantanal. A gente tem uma área gigante ali que é da prefeitura também, que a gente pode fazer contrapartida até com o proprietário, e por que não
Já que a gente vem desapropriando tanta coisa aí ultimamente, Sim. por que não desapropriar? Se a gente conseguir atingir hoje 200, 300, 400 famílias, que bom. Deu dignidade àquela pessoa, sabe? Você deu a ela a possibilidade dela falar assim, isso aqui é meu, eu conquistei, ó. E não é longe, Isso né? lá, Não é na periferia, né? Porque hoje em dia não tem mais isso, a gente acabou. Os bairros né? rurais hoje estão... Precisa melhorar a acessibilidade, precisa melhorar a questão, né, da mobilidade urbana, precisa melhorar inúmeras coisas. Mas a gente hoje tem acesso, sabe? A gente consegue chegar até lá. Olha que coisa linda aqui na Serraria. Não é na área urbana da cidade, mas super fácil chegar Sim. aqui. A gente consegue. Então, assim, a gente tem N possibilidades, sabe? O que precisa ter é realmente botar isso como prioridade, colocar isso como prioridade zero ali, né? Quando eu falo zero, por quê? Bom, quando a gente iniciou a gestão lá em 2013, a gente tinha algumas coisas que precisavam ser feitas em Paraty, né? Rodoviária. O prefeito Cazé fez uma rodoviária ali, precisa ser cuidado com a rodoviária. Beleza, a gente precisa... Ali até é uma das questões turísticas ali também. Porque a maioria das pessoas talvez ache que o turista não chega pela rodoviária. Chega sim. Tem gente que quer ir pela rodoviária sim. Importante ter ali por que não trazer também um centro de formação turística ali na rodoviária? Para a pessoa chegar e não ficar às cegas ali, para onde eu vou, onde eu tô, e o que eu quero, né? Ali a pessoa já vai ter ali um direcionamento. Você melhorar a rodoviária, que foi feito pelo prefeito Casella em 2013. A gente já fez um cais pesqueiro, não precisa mais fazer de novo. A gente já fez um hospital, o Hugo Miranda está lá. Tem muita coisa que precisa melhorar, mas está lá, a estrutura dele está lá. Precisa melhorar? Precisa. A gente tem muita coisa para melhorar ali, precisa melhorar. A gente precisa fazer velório? Não, já tem um velório lá. Então agora, Felipe, é a hora da gente apontar outras prioridades. Sim. A casa já foi arrumada. Entendeu? O que a gente viu é que se perdeu um pouco com relação ao que é importante e o que não é. E é isso que a gente vai tentar resgatar. Colocar ali, ó, pum, vamos para esse rumo aqui, vamos. Ter prioridade. Eu lembro muito do prefeito Cazé, que na época dele, que é uma coisa importante que a gente precisa falar aqui, a gente teve um problema gigante no governo do estado com relação à questão de repasse de royalty. O estado, de um modo geral, estava quebrado, né? E a gente arrecadava muito pouco naquela época. 15, 16 foi assim, um período horrível. E era muito discrepante, porque enquanto a gestão anterior tinha, em média, 9 milhões, 8 milhões mensais de royalties, o Cazé chegou a pegar 1.300.000 por mês. Quer dizer, o tempo passou, o valor diminuiu, e mesmo assim, Guilherme, a gente conseguiu fazer investimento, cara. A gente tinha um foco. A gente tinha ali um objetivo que era criar, sabe? E a gente conseguiu. Então hoje, o que a gente tem é que assim, os dados que mostram pra gente, né, a gente sabe que em 2023, Paraty recebeu 206 milhões de reais de royalties do petróleo. Caramba, São. E o royalties do petróleo, é bom sempre falar, porque nem todo mundo entende como é que se dá essa questão técnica com relação a repasse de recurso, enfim. Fazer uma breve explicação aqui, bem resumidamente. O royalties ele é finito, então quer dizer, uma hora ele vai acabar. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser usado para investimento. E principalmente investimento para gerações futuras, para que as gerações futuras possam usufruir daquilo que foi feito com esse dinheiro do royalties, certo? Então, se você já fez hospital, se você já fez velório, se você já fez Paraty Cunha, se você já fez rodoviária, se você já fez cais pesqueiros, se você já fez um monte de coisa básica, está feito ali. Para onde você tem que investir, para onde você tem que direcionar esse investimento agora? Vamos olhar com mais carinho para a zona rural da cidade. Vamos olhar com mais carinho para a parte habitacional da cidade. Criar novas possibilidades, novas prioridades. É isso. Sabe? É ter respeito com o dinheiro público, fazer gestão de fato. Perfeito. Sabe? O que a gente tem em média, Felipe, 2024, olha, eu fico assim, de queixo caído de falar sobre isso. 2024, na média, o que a gente tem visto aí, está superando 20 milhões por mês. Vai bater mais de 250 milhões de royalties do petróleo só esse ano aqui em Paraty. Então assim, falar que não tem, desculpa, tem. Sabe o que está faltando? Está faltando é boa vontade. Está faltando é querer fazer, é ter prioridade. E é isso que junto com o nosso grupo a gente vai conseguir fazer, sabe? É redirecionar, mudar a perspectiva política de Paraty. Fazer novas prioridades, criar novas prioridades, que eu acho que é isso que a gente vai conseguir fazer. Tenho certeza absoluta que